A fúria de Kane. A força ela pode significar a sua maior fraqueza. A gentileza ela pode significar a sua morte. Os seres humanos eles abominam qualquer sinal de fraqueza. Só existe uma coisa que pode fazer os seres humanos abaixarem a cabeça. É alguém mais forte que eles aparecerem. Aqueles que estão acima de todas as raças, os dragões. Mesmo eles sabendo que estão no topo da cadeia alimentar, pela sua força, sua inteligência, a sua durabilidade, que era maior que todas as raças juntas, para manter o equilíbrio do mundo, o rei dizia para eles não intervir nos ambientes humanos, deixarem com que essas pessoas lidassem com elas mesmas. As raças inferiores, percebendo que os dragões iriam deixar o ciclo da vida seguir, vendo que os dragões estariam estendendo as mãos, eles queriam o corpo todo, usando a bondade dos dragões para atraí-los e depois matá-lo. Esse foi um ato de brutalidade que chegou até o rei Kane, o justo. Ele era o rei dos dragões, e depois de ouvir os seus súditos, o mesmo resolveu não intervir, e avisou para eles não fazerem nenhum tipo de represália contra os humanos. A sua esposa Ygritte, a sábia, concordou com a decisão do seu marido, e passando alguns invernos, Kane e Ygritte tiveram 2 filhos. Como os dragões são diferentes das outras raças, eles costumam amadurecer muito mais cedo. E os filhos de Kane e Ygritte perceberam que eles estão no topo da cadeia alimentar. O seu pai dava vários ensinamentos para eles, dizendo que o real poder não é a brutalidade, sim a gentileza. Percebendo que deveriam mostrar um pouco de bondade para as pessoas, os filhos de Kane resolveram até os reinos mais baixos para dar presentes para as raças inferiores. Só que o seu ato de bondade foi visto como inveja por esses seres. Quando os irmãos resolveram voltar no dia seguinte para poder conversar com eles e dar mais presentes para eles, eles foram emboscados. Desde o nascimento dos irmãos, eles nunca se desgrudaram. E agora eles teriam que um largar o outro por causa de uma maldade das pessoas. Mas como a morte ela não manda sinal, naquela noite, Kane perdeu um dos seus filhos, que foi emboscado pelos seres inferiores. Kane ele não achou que essas criaturas iriam tão longe assim. Depois de 10 dias, com toda a cavalaria procurando um dos seus filhos que ainda não havia voltado, o mesmo percebeu que era tarde demais. Mesmo com ódio no seu coração tremendo, ele acabou perdoando eles. Ygritte ficou irada com seu marido, porque era seu filho que tinha morrido. Ela disse para ele que iria abandoná-lo, já que ele não queria ficar com ela e não queria cuidar dos seus filhos. E não fez nada quando um filho morreu. Assim, passando 250 anos, o outro filho de Kane, que também foi emboscado, percebendo que deveria perdoar os humanos, ele acabou perdoando e deixou pra lá. Infelizmente, os humanos eles não esquecem quando eles são humilhados. E eles acabaram emboscando esse outro filho de Kane, e assim o eliminando da face da terra. Ygritte deu um ultimato para Kane e falou assim que eles já tiraram os 2 filhos deles, e além de alguns dragões que eles mataram anteriormente. E vendo que Kane não iria fazer nada, ele não sabe a dor de uma mãe, Ygritte reuniu alguns dragões que realmente também estavam chateados com os seres humanos, para buscar a vingança deles. E começaram a caçar e começaram a destruir todas as famílias humanas, um por um. Raça dos humanos, raça dos elfos, as raças das árvores. Como o equilíbrio do mundo foi interrompido, Lilith, que era a rainha do inferno, acabou tendo que vir para o mundo humano para lidar com Ygritte. E os céus mandou o seu guerreiro mais forte, que era o Wise, para lidar com Ygritte também. Será que dessa vez Kane irá intervir ou ele irá perder a sua esposa também? Evoluindo como uma carpa para se tornar um dragão divino. Os sinais sempre estavam lá, mas como a gente não conseguiu ver esses sinais? As pessoas que viram os sinais acabaram sendo chamadas de loucos. Os sinais sempre estavam lá. Muitas pessoas resolveram virar o rosto para a verdade, com medo dela. Em 1834, uma criatura com aparência dracônica apareceu em Dokshwan, matou muitas pessoas, mas como um sonho lúcido, as pessoas resolveram fingir que nada aconteceu. Já em 1947 foi avistado um monstro com a aparência de um crustáceo. Houveram um total de 15 vítimas, mas como outro sonho, as pessoas simplesmente resolveram fingir que não aconteceu e fecharam seus olhos para a verdade. Em 2020, um monstro gigante apareceu, impossível das pessoas não terem visto, mas como outro sonho, nada foi relatado, como se aquilo ali não tivesse acontecido. Agora, na antiga cidade de Lintian, Lin ele estava muito feliz, porque ele iria ver sua namorada. Já fazia 3 anos que os dois não confessavam pessoalmente, já que ela estava no serviço militar. Mas como o sol precisa descansar para a lua acordar, uma criatura jamais vista apareceu no meio do céu. E essa criatura começou a matar tudo e todos. Lin, ele não queria morrer, ele fez literalmente de tudo para sobreviver. Ele correu, mas infelizmente ele acabou sendo atingido e teve 100% do seu corpo queimado. Por causa dos nervos sensoriais, ele não estava sentindo dor. E antes que os nervos voltassem a transmitir a dor, ele desejou que se um dia ele tivesse uma chance, que ele queria falar com a sua namorada. Ele queria contar muitas coisas para ela, mas ele queria fazer isso pessoalmente. Infelizmente, os céus ouviram seu clamor e acabou transformando ele numa criatura, necessariamente numa carpa preta. E antes que ele pudesse entender aquela situação, o sistema chamado Jing e deu para ele as boas-vindas e falou para ele que ele precisa se alimentar para ele conseguir evoluir. Lin perguntou para o sistema que se teria alguma forma dele voltar para a vida humana. O sistema diz para ele que tudo pode acontecer, ele poderia virar humano ou ele poderia virar outra criatura, quem sabe o que poderia acontecer.
Claro, primeiro ele precisa sobreviver, porque o ser humano, ele conhece tudo do espaço, mas ele não conhece nada sobre os mares. E agora teremos que ver aos olhos de Lin como que ele vai sobreviver, já que o mar, ele é muito perigoso, ele é mais perigoso do que a terra. A Odisseia da Masmorra. Sem aviso prévio, monstros que pareciam ter saído de livros de terror começaram a assombrar os humanos. Esse medo comum acabou levando a humanidade, que eram seres egoístas, a se juntarem para acabar com essa ameaça que eles não poderiam controlar. Quando essa guerra finalmente teve seu fim, foi descoberto que alguns humanos eram arrastados pelos monstros para dentro das dungeons. E esses humanos, eles eram cultivados como gado ou uma plantação. Algumas mulheres que foram arrastadas para dentro da dungeon estavam grávidas. Porém, devido aos seus pais ter sido comidos, alguns monstros, para cultivar essas crianças, criaram essas crianças para depois se alimentar deles. E essas crianças eram diferentes das normais. Elas eram muito mais fortes. Para distinguir elas das outras crianças normais, elas ganharam um apelido, que eram os filhos das dungeons. Tudo começa com Kim. O mesmo ele foi guiar a Sra. Jang. Ela era uma repórter que queria fazer uma reportagem dentro da dungeon. Kim dizia para todos que o local era muito perigoso e para que eles não fizessem muito barulho, já que as paredes das dungeons têm ouvidos. Por ser uma masmorra que já foi desativada há muito tempo atrás, os guardas começaram a debochar de Kim, falando que aquilo ali não era nenhum problema para eles, que eles iriam dar conta dos monstros que aparecessem, já que os maiores já tinham sido eliminados. Por causa da barulheira, o monstro acabou sendo atraído. Porém, ele foi rapidamente interceptado por eles. Os guardas ficaram bem mais arrogantes depois que conseguiram eliminar aquele monstro. Kim, percebendo que os guardas não iriam ouvir ele deu um intimato para a Sra. Jang. Como ela percebeu que realmente ele estava sério com aquela situação, todos foram atrás deles, só ficando os guardas que estavam cheios de ego, falando que ia enfrentar qualquer monstro que aparecesse. A Sra. Jang e alguns outros que viram os guardas eliminando aquele monstro, falou Kim porque eles não poderiam ficar ali com os guardas. Só que Kim falou para eles que não era aquele lobo que fez com que eles tirassem todo mundo dali. Na verdade, o cheiro de sangue sempre acaba atraindo predadores maiores. Infelizmente, os guardas só tinham ego mesmo, já que eles não conseguiram segurar a horta de monstro que foram atraídas pela ignorância deles. Todos eles morreram. Esses monstros já chegaram até o grupo de Kim e começou a matar todo mundo que estava ali. Quando um dos monstros iria finalizar a Sra. Jang, Kim resolve intervir e salva a vida dela. A Sra. Jang perguntou para ele se ele era tão forte e por que ele não salvou a todos. E ele dizia que ele foi contratado por ela. Ele acabou os levando até uma sala de labirinto. Essa sala geralmente tem um boss. Então Kim resolveu tirar a Sra. Jang dali o mais rápido possível. Porém, antes que ele pudesse sair, ele acabou sendo mordido por alguma cobra esquisita que saiu da porta da dungeon. Mas como a Sra. Jang estava tendo hemorragia interna, ele resolveu levá-la para o hospital. Que na verdade ele era um dos filhos da dungeon que não herdou o poder da dungeon. Por isso que ele era uma pessoa muito fraca. Diferente das outras crianças que foram adotadas por família rica, já que tinha poderes esplêndidos. E ele foi adotado por uma família humilde e a irmã dele iria se casar. Por isso que ele estava fazendo alguns bicos como guia da dungeon para poder juntar um dinheiro para ajudar no casamento da sua irmã e na faculdade dela. Porém, dessa vez agora ele conseguiu despertar uma habilidade. Ele vai usar essa habilidade para conseguir dinheiro e ficar mais forte. Para ao invés de ser um guia da dungeon, ele se tornar um caçador da dungeon. E assim ter mais dinheiro para poder ajudar essa família que abraçou ele. De tantas coisas que eu poderia me tornar, eu me tornei logo um corvo. Aquela frase, sonho pode se tornar o seu maior pesadelo, não era brincadeira. A nossa protagonista estava considerando esse dia o dia mais feliz da vida dela. O veterinário-chefe faltou e ela foi encarregada de limpar a jaula dos predadores. Ela era fanática por predadores, já que a mesma amava aquele senso de perigo. Infelizmente, o seu sonho acabou se tornando realidade. Infelizmente, quando ela acordou dos seus sonhos, ela percebeu que ela estaria no pesadelo. Alguém acabou deixando uma jaula de uma onça aberta, e essa onça saiu, e ela acabou matando a nossa protagonista. Como ela amava muito animais, alguém resolveu transformar em um animal. Porém, como mais uma rasteira do universo, ela acabou se tornando um animal específico, que era um corvo. Os corvos, eles são vistos em todas as novelas, livros, como seres ligados à morte, e ninguém queria ter um corvo como estimação perto dele. A Prota, ela ficou bastante puta com aquela situação, de ter ido para outro mundo, mas como um corvo. As pessoas quando reencarnam como príncipes, princesas, reis, rainhas, e ela acabou se tornando logo um corvo. Depois de um tempo, pensando no assunto e aceitando aquela situação, a nossa protagonista resolveu achar um humano para ver se ele adotasse ela, já que ela era uma pessoa muito inteligente, e ele visse que aquele ali era um corvo inteligente, para ele poder alimentá-la, em vez dela ficar procurando alimento para sobreviver. Voando pelo ar, ela acabou ouvindo um grupo de orcs falando que eles haviam machucado o humano. Sabendo que os humanos acabam vendo o corvo como um símbolo da morte, a mesma resolveu ir até esse humano, mas com uma abordagem um pouco mais tranquila. Ela não ia chegar nele, iria fazer nenhum alarde, ela simplesmente ia chegando pouquinho em pouquinho. Assim que ela achou aquele humano ferido, ela resolveu mostrar para ele que ela não era uma pessoa má, mostrando para ele que ela iria ajudá-lo, assim levando os orcs para longe dele. Como aquele ali era um trabalho de confiança, ela resolveu trazer um pouco de alimento para ele, já que ele estava muito ferido.
Depois de alguns dias, passo a passo, requerindo a confiança daquele humano, ele finalmente deu um nome para ela, que era Renele. A nossa protagonista, com o passar do tempo passando com esse humano, ela lembrou de umas memórias que ela tinha depois de uma novel que ela leu. Essa webtoon que ela leu, o nome do protagonista era igualzinho do cara que tava com ela, que era Calmate. Ele era um príncipe herdeiro que morreria pros orcs. Foi literalmente como se estivesse lendo o livro, foi exatamente o que aconteceu com ele. Por sorte ou azar, a nossa prota acabou salvando ele. E agora a René precisa ajudar o príncipe a sobreviver a esse inferno que estão tentando matar ele, para também tentar achar uma forma de descobrir uma maneira dela voltar a ser humana. E descobrir por que ela foi parar justamente nessa novel, e como um corvo ainda. A essência da selva. Tudo começa com um rapaz que havia visto algo que somente era visto através de alguma lenda de um folclore do seu país. Ele acabou vendo algo estranho, que era uma pessoa meio humana e meio inseto. Lógico, como uma teoria da conspiração, as pessoas começaram a achar aquilo fantasioso demais. Como um efeito manada, onde os operários perguntam para o líder o que ele acha daquela situação, eles perguntaram para Shankar, o nosso protagonista, o que ele achava daquilo. Como uma pessoa sensata, ele simplesmente falou para as pessoas que aquilo ali não existe e nunca existiu um ser humano, meio inseto. Shankar, por ser muito popular, as pessoas acabaram ouvindo ele e deixaram aquilo para trás. O nosso protagonista, ele se sentiu o rei do mundo. Todo mundo seguia ele, todo mundo queria falar com ele, e ele era uma das pessoas mais importantes da escola. Mas ele guardava um grande segredo. Quando alguém ia tocar nas suas costas, inconscientemente ele acabava reagindo e acabava machucando essa pessoa sem pensar quem era. Dependendo seja homem ou mulher, ele acabava reagindo por simplesmente puro reflexo. Ele sempre inventava uma história, já que ele era uma pessoa muito boa e do nada ele acabava ficando violento, então ele acabava tentando sair daquela situação. Shay, ele sabe que a imagem diz tudo para as pessoas, e ele tinha que usar essa imagem de bom aluno. Já que ele viu de mão beijada o que aconteceu com uma pessoa que era popular também na escola, que do nada aconteceu alguma coisa com esse rosto dessa pessoa, essa pessoa acabou recebendo vários olhares de nojo por ela. De olhares de admiração virou nojo. Shay, ele não queria receber esses olhares também. O segredo tão nojento que ele escondia é que ele era meio libélula. Ele se lembra que aconteceu de repente, ele usou um spray numa libélula e a fumaça do spray acabou caindo sobre ele. Depois desse dia, quando ele acordou, ele percebeu que ele tinha asas de libélulas. Por causa dessa violação que ele teve no seu corpo, Shan, ele se isolou e passou muito tempo cobrando e sentindo nojo dele mesmo. Até que do nada ele resolveu esconder essas asas e ele resolveu criar uma nova identidade. Ele era bem popular e ele tinha uma queda para a menina mais popular da escola. Só que ele não queria mostrar esse lado dele, que é esse lado de libélula para ela, já que as pessoas, elas não entendem esse tabu. Como ele sem querer deu um tapa nela, ele acabou prometendo que ele iria sair com ela. Como qualquer encontro normal, ele achou que só seria aquela ali, que os dois iam se divertir, os dois iam ficar juntos e nada mais. Só que algo estranho acabou acontecendo. Shan, ele acabou sendo descoberto por um homem que era metade louva-a-Deus. Quando esse monstro foi pra cima da Miei, assim a jogando pela sacada, já que ela estaria interrompendo a predação dele, Shan, sem pensar duas vezes, ele acabou pulando para salvar Miei. Só que no meio daquela salvação, ele acabou revelando o seu segredo. E ele pensou que as pessoas não teriam visto o seu rosto, porém as câmeras pegou o seu rosto sim. E agora ele acabou virando meio que o esquisitão da escola. E muitas pessoas que eram seus amigos começaram a virar as costas para ele. Só que ele ficava feliz já que ele salvou a Miei. E quando ele foi até o hospital para poder ver ela, ele descobriu que ela acabou vendo que ele era meio inseto. E ela começou a repudiar ele. E o seu olhar que era de amor e carinho, agora é um olhar de nojo. Shan, ele acabou pensando no pior, mas ele acabou conhecendo a Park, que contou para ele que havia uma forma dele se tornar humano. Era simples, era só ele entrar na escola Neo como um aluno e acabar se formando nessa escola. E depois que ele se formasse, ele receberia um antídoto. Porém, tem muitos insetos e poucos antídotos. Então, literalmente, ele teria que lutar pelo seu antídoto.